Olá, Shalom, bem-vindos ao programa Voz de Israel do dia 6 de novembro de 2022. Aqui é a Raquel Rachevski Escapa com você. A partir de agora, 10 horas da noite, horário de Jerusalém, e 17 horas, horário de Brasília. E hoje, neto, somente com notícias e análises dos acontecimentos em Israel, no Oriente Médio. Convido você a participar do chat aqui embaixo, aqui. O WhatsApp você pode enviar depois, ou de repente vamos poder ver alguma coisa de WhatsApp. Nosso número é 972-54-721-7091. Participe, faça perguntas, comentários, ou seja, aqui no chat, e também pode ser no WhatsApp, mas só textos, não áudio. Bom, começando com as notícias das eleições em Israel. Como todos sabemos, ou vocês devem ter visto, mas, bom, vamos dizer, quem sabe alguém não ouviu. Benjamin Netanyahu e seu partido Likud tiveram a grande maioria, uma maioria, podemos dizer até massiva, dos votos para a Knesset número 25, e com ele também todo o bloco da direita, com 64 mandatos. Daqui a pouco vamos dar todos os detalhes, quem é quem, como fica o governo que está saindo, ou seja, o governo interino, o governo temporário, e também outras notícias aqui no Voz de Israel. Mas, começando, é claro, com a notícia principal, as eleições em Israel, que aconteceram no dia 1º de novembro. Os números, o Likud com 32 assentos, ou seja, 32 membros, 32 deputados. Logo depois o partido de quem hoje é o primeiro-ministro, Yair Lapid, com 24. E o terceiro maior partido, que foi surpresa ou não, o partido Atzionut Hadatit, ou seja, o sionismo religioso, o partido de Ben-Gvir e Smotrich, dois ultradireitistas que reuniram as suas listas, os seus partidos, e formaram agora o terceiro maior partido em Israel, 14 mandatos. Também vamos falar e explicar cada um sobre qual é a intenção de cada partido, mais ou menos, quem é direita, quem é esquerda, quem é centrista. Não estamos falando de futebol, estamos falando das eleições em Israel da Knesset. Antes de tudo, explicando para quem está ouvindo pela primeira vez, o sistema de governo em Israel é parlamentar, e o parlamento em Israel tem 120 membros, o que significa que um partido, para formar o governo, tem que ter um mínimo, uma maioria mínima, digamos assim, de pelo menos 61 mandatos. Por que fomos as eleições pela quinta vez em menos de 4 anos? Justamente por isso, houveram impasses, houveram eleições, Netanyahu venceu, o Likud venceu, mas não conseguiu formar a sua coalizão do governo, que é o necessário em Israel, formar uma coalizão junto com outros partidos, visto que nenhum partido, pelo menos não desde a fundação do Estado de Israel, jamais teve realmente os 61 mandatos o partido. Sempre houveram outros pequenos grupos, pequenas listas que se uniram para poderem formar a coalizão do governo. Isto agora não é diferente. 120 membros, 61, bom, agora Netanyahu conseguiu 64 com todos os partidos que formam a sua coalizão. Não, ele ainda não tomou posse, ainda não recebeu a incumbência de formar o governo, mas a vitória é mais ou menos clara. Agora, o que resta fazer é realmente
formar já as alianças com os vários partidos e receber a incumbência para formar um governo oficialmente, e isso ele recebe do presidente de Israel, Yitzhak Herzog, Yitzhak Buzi Herzog, como lhe chamam. O presidente é quem dá a incumbência. Aqui a Crena. Você não consegue entrar no link da rádio, eu escrevi, você tem que entrar aqui no Facebook, porque a transmissão está sendo só aqui no Facebook. De toda forma, muito obrigada, Crena, da Bélgica, que está conosco. Muito, muito, muito obrigada. Está assistindo aqui no Facebook? Sim, hoje o programa será somente aqui no Facebook, aqui ao vivo, com a minha cara aqui na sua tela, o que não acontece muito. Bom, de toda forma, aqui estamos. Voltando às explicações, ou aos números, bom, olha, aqui temos os jornais de hoje, e os números, os votos foram oficialmente contados em Israel, tinham ainda continuado a contar os votos dos soldados, que chegam um pouquinho tarde. De toda forma, até há pessoas dizendo, bom, se Bibi voltou, Bibi é o apelido de Benjamin Netanyahu, vamos trazer de volta Trump também, e vamos ter o Dream Team. Ok. Não vamos nos pronunciar com relação a isso, mas sim, vamos lá, continuando. Os partidos da esquerda que estavam no governo, o partido centristas e esquerda, e uma mistura, na verdade. No governo de Lapid, Bennett foi o primeiro-ministro principal na primeira parte da cadência desse governo, que agora está se retirando. Bennett tinha 5 mandatos. É a primeira vez que foi a primeira vez que um partido com tão poucos assentos na Knesset, tão poucos deputados, recebe o posto, o seu dirigente recebe o posto de primeiro-ministro. Mas isso realmente foi uma negociação política entre Bennett, que é direitista, contra negociações de paz com os palestinos, contra qualquer concessão de terra em troca de paz para os palestinos, e nem falar contra totalmente tocar Jerusalém. Jerusalém é intocável. Quando ele se retirou, ou quando ele saiu do cargo e passou a ser o primeiro-ministro alternativo, ou seja, trocando o posto com Yair Lapid, que hoje é o primeiro-ministro temporário ou interino, em transição, chamem como queiram, até o novo governo ser formado. E aí o Lapid já tem outra política, mais centrista por um lado, ou seja, mais liberal, não tão socialista, mas não comunista de toda forma. Em Israel até os capitalistas são meio socialistas, porque há necessidade de apoiar, por exemplo, famílias de mães solteiras, os que têm menos vantagem econômica, digamos assim, é necessário apoiá-los. Então, em termos de pensamento da economia, Israel sempre foi socialista, digamos assim, ajudando
ajudando os necessitados. Lapid não é diferente. Por um lado, liberal, ele foi jornalista, foi ator, boxeador, e, por outro lado, sim, a favor de todos esses ideais. Em tudo que tem relação aos palestinos, negociações de paz, ele já chegou a mencionar, inclusive no seu discurso na ONU, como primeiro-ministro, na qualidade de primeiro-ministro, chegou a mencionar que ele é a favor da solução de duas nações. Duas nações para dois povos, ou dois estados para dois povos. O que isso significa é o que todo mundo quer. Que Israel entregue Judéia e Samaria e a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, que está na Judéia, às mãos dos palestinos. E fique com o resto. Só que não é exatamente o ideal dos palestinos. O ideal dos palestinos é tudo ou nada. Até mesmo os moderados entre os palestinos que falam de paz com Israel falam no mesmo sentido. Então, Lapid é a favor desta solução de dois estados, um para os judeus, outro para os palestinos. E como ficam, por exemplo, os chamados assentamentos, os chamados povoados judeus na Judéia e Samaria? Uma explicação: Judéia e Samaria, a chamada Cisjordânia. Se você olhar o mapa que tem hoje de Israel nas redes sociais, na imprensa, os mapas modernos, e se você sobrepor esse mapa com os mapas bíblicos, você vai ver que Cisjordânia é Judéia e Samaria. Judéia e Samaria é o nome que nós damos e usamos aqui em Israel. Agora, nesta região, há vários povoados históricos, historicamente pertencentes aos judeus, historicamente pertencentes ao povo de Israel, povo judeu. Por exemplo, Shiloh. Por exemplo, Hebron. Hebron, sabemos, está dividida, tem o bairro judeu e a maioria de Hebron é dos palestinos. Isso por causa do acordo feito em 1900, nos anos 90, quando em 93 Yasser Arafat entrou triunfalmente nesta região e ali na Judéia, na cidade de Ramallah, ele edificou seu palácio presidencial. É o palácio presidencial até hoje na parte dos palestinos. Bom, mesmo assim, como ficam, eu já perguntei, os chamados assentamentos, os povoados judeus nessa região? Como ficam? Se for para entregar, então eles terão que ser evacuados. A palavra evacuação parece familiar, já volto aí. Terão que ser evacuados ou terão que viver entre muros e cercas dentro do Estado palestino. Por que cada vez que na cidade de Ariel, ou até mesmo em Jerusalém, quase não importa onde em Jerusalém, são erguidas construções, porque o mundo se alvoroça, porque o mundo condena Israel pelas construções? Não é porque querem realmente uma negociação de paz, e sim querem entregar tudo aos palestinos. Não importa onde em Jerusalém, e não importa se nós dizemos Jerusalém é a capital do povo judeu, a capital de Israel. Não, mas Jerusalém tem que ser negociada. Então, alguns meios de comunicação do Ocidente, alguns dirigentes do Ocidente tentam um pouquinho amenizar, dizendo Jerusalém Oriental, não toda. Ok, entendemos. Sabemos o que tem por trás disso, mas é assim. Bom, voltando à política israelense, aos partidos que ali estão, outros partidos, o terceiro maior partido, que é o partido
de Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, partido que tem chamado muita atenção no mundo, é o partido ultradireitista, contra qualquer concessão de terra, como eu falei, e também contra o fato de que há muitos árabes vivendo em terras israelenses. Nem sempre eles estão corretos. Há vários índices, várias indicações de que, em alguns casos, eles exageram, mas nem sempre. Por exemplo, os judeus estão quase que categoricamente proibidos de subirem ao Monte do Templo. O Monte do Templo, onde estava o templo, hoje estão as mesquitas. Então, nós estamos proibidos de subir ao Monte do Templo, a não ser com permissão especial em ocasiões especiais. Muçulmanos podem a qualquer momento. Itamar Ben-Gvir, que, diga-se de passagem, às vezes provoca, mais de uma vez subiu sem permissão ao Monte do Templo, às vezes com permissão, e a permissão que os judeus têm quando podem subir ao Monte do Templo é não fazer as preces, é só visitar, fazer turismo. O que ele fez? As preces, ou seja, as orações, ali no Monte do Templo. O Monte do Templo, se você olhar, se você está assistindo, então você pode ver os movimentos que eu estou fazendo com a mão, com as mãos. Monte do Templo, tem as mesquitas ali em cima, tem um muro, em cima desse muro, ou seja, é a parte de cima do Muro das Lamentações. Muitas vezes, em tempos de conflito, os palestinos se param neste muro, ali em cima, e jogam pedras e garrafas, coquetel molotov contra os judeus que estão ali embaixo, no Muro das Lamentações. Homens, mulheres, crianças, de todas as idades. O Muro das Lamentações, um local muito importante. Então, mais de uma vez, realmente indo contra essa medida, Itamar Ben-Gvir foi ao Monte do Templo reclamar, ou seja, também fazer as suas preces. Outros partidos que estão na Knesset, os que entraram, depois temos o partido Shas, que é um partido ultra-religioso, ortodoxo, dos judeus chamados Sefaradim, ou seja, judeus que vieram de áreas como Marrocos, principalmente Marrocos, Iêmen e outros, são os Sefaradim. Tem uma linha, se nós formos comparar, por exemplo, com denominações evangélicas, é impossível comparar, mas de certa forma são as várias correntes dentro do judaísmo. Então, os Sefaradim têm uma corrente, seguem os ensinamentos e as tradições dos rabinos que vêm de Sfarad. O que é Sfarad? Espanha. Porque falo de Marrocos e Espanha na mesma frase, porque os judeus da Espanha foram expulsos e chegaram a esses locais como Marrocos, norte da África em geral, e outros, e também alguns países árabes, inclusive Egito, que está no norte da África. E depois, o partido Yahudut Torá, o judaísmo da Torá, a Torá é a Bíblia, que é um partido extremamente ortodoxo, religioso, judeu, e os rabinos ali são Ashkenazim. Da onde são os Ashkenazim? Provenientes da Europa, como Alemanha, Bélgica, Polônia, Rússia, por ali, etc. E tem uma outra corrente, eles seguem as tradições e os rabinos daquelas regiões. Também apoiam Netanyahu, sempre apoiaram Netanyahu.
assim como o partido que eu acabei de mencionar, Chas, ou seja, já é um bloco bastante grande. Depois, outros partidos, melhor dito, antes do Chas, o quarto maior partido, novamente uma lista conjunta de dois partidos, o partido de Benny Gantz, que foi ministro da Defesa, ainda é o ministro da Defesa agora no governo de Lapid, se postulou, se candidatou a primeiro-ministro, junto com ele, Gidon Saar, que era do partido Tikva Hadashah, Nova Esperança, no governo que termina agora, e eles juntos formaram uma lista que se chama a Mahané Atzioni, ou Mahané, podemos dizer, a facção sionista. Gidon Saar é direitista, contra as concessões de terras para os palestinos. Benny Gantz é mais flexível, mas não tanto. Benny Gantz foi o chefe de Estado do Exército de Israel, ou seja, foi o general principal do Estado de Israel. Agora, o que une Gantz a Gidon Saar, a vontade deles, o desejo deles de que Netanyahu não volte ao poder. No final das contas, acabaram sendo o quarto maior partido. Juntos, se estivessem separados, eu acho que tem alguém que não ia nem entrar na Knesset, que foi o que passou. Mais adiante eu já falo de outros partidos. Dos religiosos já falamos, e bom, vamos lá à esquerda. Depois há os partidos árabes. E depois há o Partido Trabalhista e o Partido dos Novos Imigrantes, ou novos e antigos imigrantes, principalmente provenientes da antiga União Soviética, o partido de Avigdor Lieberman, que sempre foi direitista. Ele, inclusive, é considerado um colono, reside em assentamentos, etc. Mas ele ganhou 6 mandatos nessa Knesset. Conheço pelo menos 3 pessoas que votaram nele. E também ele é contra concessões de terra, é contra negociações de paz com os palestinos. A linha dele é muito parecida até certo ponto, em termos de política externa ou política do conflito Israel-palestinos, entre israelenses e palestinos. Até certo ponto, a linha dele coincide com Itamar Ben-Gvir e com Bibi Netanyahu. Mas aonde difere e se une mais a Yair Lapid é tudo que tem a ver com a parte pessoal, ou seja, a ajuda ou a conduta pessoal do israelense, do cidadão israelense. Por exemplo, entre os imigrantes da antiga União Soviética, há muitos casamentos mistos. Nem todos são judeus, senão uma grande maioria. Às vezes há judeus, no final esqueceram um pouquinho do judaísmo ou de suas raízes, e às vezes o esposo é judeu, a mulher não, ou ao contrário. Que às vezes se conhecem aqui e querem casar-se, um não é judeu, o outro é judeu, e Israel sendo o que é e como é, então não podem se casar aqui. Não é tão fácil. Avigdor Lieberman quer facilitar tudo que tem a ver com casamento civil. Hoje em dia o casamento civil em Israel é religioso. Se são 2 muçulmanos, é um imã que casa. Se são 2 cristãos que não são judeus, 2 gentios, digamos assim. Então, podem se casar numa igreja reconhecida pelo Estado, geralmente uma igreja em Jerusalém. Se um deles não é judeu, não, segundo a lei em Israel, não podem se casar aqui. Então, o que muita gente faz, a 1 hora daqui existe um país que se chama Chipre.
uma hora de voo. As pessoas vão, se casam, há toda uma indústria com relação a isso. Bom, a Victor Lieberman apoia tudo que tem a ver com o casamento civil em Israel. Isso é um dos fatores muito importantes. É a outra coisa muito importante também para ele, também para Lapid e também para Itamar Ben-Gvir, é o serviço militar. Hoje em dia, os ultra-ortodoxos, em geral, não servem no exército, são isentos. Apesar de que passaram várias leis, inclusive ameaçando de levar à prisão militar, quem tenta escapar do serviço militar. O serviço militar em Israel é obrigatório para os jovens de 18 anos, rapazes 3 anos, as moças 2 anos. Todos têm a possibilidade, por razões religiosas, por exemplo, de fazerem serviço civil. Mas os ultra-ortodoxos, na maioria dos casos, nem isso concordam em fazer, dizendo que estão isentos e preferem estar na yeshiva, que é a escola rabínica, estudando a Torá ou as leis rabínicas. Nem sempre a Torá. A Victor Lieberman, Yair Lapid, Itamar Ben-Gvir e, junto com ele, seu companheiro do partido, são contra essa lei. Inclusive foi o que derrubou, numa das vezes, eu acho que há 3 anos, foi o que derrubou o governo de Netanyahu, numa das vezes. Justo isso, que não apoiaram. Então, se não apoiaram um dos partidos, que era Victor Lieberman, e outro, o partido de Bennett, se retiraram do governo e assim o governo caiu. Estou falando de alguns anos atrás, alguns governos atrás. Depois temos os partidos esquerdistas, comunistas, o Partido Comunista Árabe, é uma lista de 2 partidos, e também um outro partido que, inclusive, pela primeira vez na história, um partido árabe ainda faz parte da coalizão do governo. Não foram ministros, mas sim vice-ministros no governo de Lapid. Partido Ra'am, que disse que os árabes israelenses têm que ser bons cidadãos árabes. Sim, o dirigente apoia a Irmandade Muçulmana, que é totalmente contra Israel. Mas, por outro lado, ele amenizou a sua política, a sua proposta política para poder entrar no governo e realmente fazer muito pelos obras sociais ou conseguir verbas e apoios e autorizações, por exemplo, o reconhecimento em vários povoados beduínos, por exemplo, no Negev, inclusive levando eletricidade a povoados que foram levantados ilegalmente muito tempo atrás. E sabe como é, não há nada mais fixo do que o temporário. Então, Mansur Abbas, que entrou no governo de Lapid Bennett, como já disse, primeira vez que um partido árabe entra numa coalizão de governo, de certa forma esquerdista, é claro, são árabes de cidadania israelense. O outro partido árabe sempre se identificou com os palestinos e sempre foi condenado pelos árabes de cidadania israelense, porque muitos disseram, eles realmente não cuidam dos árabes israelenses, e sim tem os palestinos que são contra esse Estado. Diga-se de passagem que há muitos, não é uma grande maioria, mas há muitos árabes israelenses que se voluntariam, que servem o exército de Israel. Os beduínos também, e os drusos, que é outro grupo étnico, também servem o exército, inclusive para eles é mandatório, por conta deles, e realmente há oficiais entre os drusos, entre os beduínos também, entre os árabes israelenses, com
confusos. A gente aqui às vezes também fica. Agora, outro problema que também eles tentam abordar, principalmente Mansur Abbas e os partidos árabes, até de certa forma formando um tipo de aliança para, não para governar, mas para solucionar o problema, nas cidades árabes israelenses, ou seja, dentro do da chamada linha verde, cidades como Tira, que está bem ao lado aqui de Kfar minha cidade, ou não Calquilha, Jarjura, Calquilha está dentro da autoridade palestina, não muito longe também, mas essas cidades, às vezes, o índice, não às vezes, sempre, o índice de crime nessas cidades é muito grande. A quantidade de armas ilegais nestas cidades é imensa. Nós dizemos em hebraico, cada segunda quinta-feira, ou seja, todos os dias quase, morre alguém nessa cidade, ou é ferido gravemente, ou é baleado. Há brigas e conflitos entre as chamadas Hamulot, os clãs das famílias. Às vezes você tem numa cidade árabe duas famílias que são as que fundaram a cidade, estão em briga entre elas. Então, na cultura árabe, por exemplo, se você matou um membro da minha família, isso falando da cultura árabe, não da minha, se você matou um membro da minha família, a vingança virá. Eu vou matar um membro da sua família bem em breve. Então, essa é a mentalidade com a qual eles têm que lidar. Nem falar, por exemplo, das mulheres. O que acontece com as mulheres? Se uma mulher árabe é vista, às vezes, conversando, ou ela foi prometida a uma pessoa, mas ela não gosta daquela pessoa. É jovem, foi prometida a uma pessoa de muita idade, e ela, de certa forma, encontra outro namorado. No momento que ela for vista conversando com aquele namorado, ela está em perigo. Então, o índice de assassinatos entre as mulheres árabes também é imenso, demasiado. Então, o que esse partido, principalmente, Ram, de Mansur Abbas, o que ele tenta, ou tentou solucionar, é o controle das armas ilegais, e não é fácil, porque tem locais que a polícia de Israel não quer entrar. Conhece a história no Brasil, que a polícia não entra nas favelas? É exatamente assim, é parecido. Isto é um. E também em conjunto com outros partidos, também proteger as mulheres. Mas não tem sido fácil, não foi fácil. É uma mentalidade de quê? Centenas de anos. Outros partidos da esquerda, o Partido Trabalhista, que foi o partido de Yitzhak Rabin e de Shimon Peres e de Ben Gurion. Esse partido, hoje dirigido por Meirav Michaeli, ex-jornalista e também ex-apresentadora de TV, abaixou muito. 4 mandatos. Não mais que isso. Então, a quem está pedindo que ela se retire do cargo, foi uma derrota muito grande. Hoje ela faz parte do governo ainda de Lapid, ministra dos transportes. Uma das coisas que ela queria fazer era instituir transporte público, ônibus, nos sábados. Em Israel, ônibus no sábado não vai funcionar. Se você já esteve em Israel, você sabe que não existe transporte público, por exemplo, de Jerusalém a Tel Aviv no sábado. Em Tel Aviv pode ser que tem companhias particulares financiadas pela prefeitura ou pelos partidos de extrema esquerda que financiam esses ônibus. Em outras cidades aqui do centro do país também. Em cidade como Nazaré, que é cidade árabe,
cidades árabes têm, mas cidades judias não tem transporte público no sábado, não tem ônibus. E Merav Michaeli queria mudar essa equação. Não deu certo. Outros partidos, partido de esquerda, ultra-esquerda, que queria mais liberdade para o tema de abortos, mais liberdade para casamentos homossexuais, mais liberdade para isso, para aquilo que hoje não existe, ou, até certo ponto, menos liberdade para quem estuda a Torá, menos verbas para para famílias religiosas, entre outras coisas, e mais comunismo, mais e mais ideias comunistas, socialistas, etc. É um partido que de extrema esquerda, sim, claro, a favor de entregar o que é possível das terras aos palestinos. Dirigido por Zahava Galon, que voltou a dirigir o partido. Nesse último ano foi dirigido por quem hoje é o ministro da Saúde, Nitzan Horowitz. Bom, eles nem passaram a porta, não conseguiram nenhum mandato. Esse é um partido. Outro partido que não conseguiu nenhum mandato, nada, nenhum deputado, é um partido extremamente, muito mais comunista, árabe, partido Balad, que é simplesmente a favor de fundar um Estado palestino em vez do Estado israelense. Interessante que eles sentam no parlamento palestino. Não, eles estão no parlamento israelense. Sim, e querem dar mais direitos aos palestinos, entregar mais terras, etc, etc. Outro partido que não passou. Lembram do nome Ayelet Shaked e Naftali Bennett? Sim, esse partido, a Ayelet Shaked, que é ministra das Relações Exteriores, que no momento em que Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro antes de Yair Lapid, se retirou, a Ayelet Shaked passou a dirigir o partido. Esse partido também não entrou na Knesset. Isso foi realmente, segundo os analistas políticos em Israel, foi bem que um castigo pelo fato de que ela se uniu, um partido ultradireitista, ou bastante direitista, mas de certa forma religioso, liberal, mas os seus eleitores viram como traição o que ela fez de entrar, o que eles fizeram de entrar no governo com... Não foi com Netanyahu, com Yair Lapid, com o Partido Árabe, com o Partido Esquerdista, Meretz, e com o Partido Trabalhista, ou seja, sendo partido de direita, entrou nesse governo, porque a campanha eleitoral foi... a campanha eleitoral desses partidos todos foi simplesmente não entrar com Netanyahu. Bom, não entraram com Netanyahu. Bom, só um pequeno intervalo para dar uns alôs a quem está entrando. Alexandre Gebor, lá de Curitiba. Oi, primona. Oi, primo, que bom ver você. Oi, Crena, que está lá na Bélgica assistindo a gente. Então, escrevam. Obrigada, beijo para você também. Bom, agora vamos falar do que aconteceu no dia 4 de novembro de 1995. Em 4 de novembro de 1995, quem era então o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi assassinado. Ele estava... ainda era primeiro-ministro e ele estava negociando com os palestinos e, inclusive,
negociando a possível entrega de partes de Jerusalém. Lembram que eu falei no princípio sobre Jerusalém Oriental? Bom, possivelmente negociando isto. Agora, no dia 4 de novembro de 95, isso aconteceu. 4 de novembro de 2022, lembramos 27 anos do assassinato de Yitzhak Rabin. O primeiro-ministro israelense foi morto com 2 tiros nas costas após participar de uma manifestação pela paz em Tel Aviv, que reuniu 100 mil pessoas no centro de Tel Aviv. Não muito longe do centro, se você conhece Israel, não muito longe do centro cultural Israel-Brasil, na verdade, bem numa praça da prefeitura de Tel Aviv. Rabin comandava acordos de cessar-fogo, acordos de negociações de paz entre Israel e os palestinos, com Yasser Arafat, que era o líder da Autoridade Nacional Palestina, isso na década de 90. Rabin foi assassinado num sábado à noite, dia sagrado para os judeus, pelo estudante judeu religioso Yigal Amir, ligado a um grupo de extrema-direita israelense. Lembra que eu falei que tem muita gente preocupada pelo fato de Itamar Ben-Gvir ser extremamente da direita? Bom, há quem associe ele a Yigal Amir, que assassinou Rabin. O primeiro foi levado ao hospital e não resistiu, morreu quando tinha 73 anos de idade. Antes de ser eleito primeiro-ministro em 1974, a primeira vez, ele foi o primeiro-ministro nascido em Israel, antes de Netanyahu, é claro. Rabin desenvolveu uma longa carreira militar. Em 1940, ele ingressou na milícia judaica Palmach, que era uma unidade de elite, e chegou a ser o chefe do Estado maior, ou seja, general, entre 64 e 68. Isso durante a terceira guerra entre Israel e os palestinos. Não só palestinos, a Guerra dos 6 Dias foi entre Israel, o Egito e a Jordânia e mais. Em 67. Também ele foi embaixador de Israel em Washington durante 4 anos. Ministro da Defesa do governo de coalizão, chefiado por Yitzhak Shamir e Shimon Peres. Ele, inclusive, ele era do Partido Trabalhista, que é a favor de concessões de terra, a favor de um pouquinho mais de vida fácil aos palestinos, deixar entrar. Isso é o Partido Trabalhista, mas como ministro da Defesa, ele foi... Ele aplicou, ele mesmo, Rabin, aplicou uma política mais repressiva ao levante palestino, chamado Intifada, ou Revolta. No entanto, ele seguiu desde 89 os passos de Shimon Peres, seu grande rival dentro do Partido Trabalhista, a quem ele substituiu na presidência em 92. E mais uma vez, o primeiro-ministro, ministro da Defesa, nesse ano de 92, Rabin, subscreveu em 93 o Tratado de Gaza-Jericó. Nele, Israel e a Organização para a Liberação da Palestina, a OLP, de Yasser Arafat, reconheceram-se mutuamente e foi concedida uma autonomia para os palestinos, uma autonomia parcial, como o primeiro passo para a fundação do Estado próprio. Com esse tratado, pretendia-se conseguir uma paz duradoura. Paz duradoura? Ok. Não chegamos a isso. De toda forma, Rabin, que estava inclusive negociando entregar Jerusalém Oriental, foi assassinado. Agora, lembrando, por causa dos acordos, os acordos de Oslo, etc., Peres, Rabin e Arafat receberam o Prêmio Nobel da Paz em 94. E ele também chegou ao acordo com o rei Hussein, o rei Hussein II da Jordânia. Perdão. Bom, a praça da qual ele foi assassinado, a praça onde
aconteceu a grande concentração em memória ou em prol da paz. Era chamada Malchei Israel, a Praça dos Reis de Israel, em frente à prefeitura de Tel Aviv. E essa praça mudaram o nome, hoje se chama a Praça Rabin, na área central de Tel Aviv. Bom, isso também aconteceu aqui, em Israel. Bom, eu iria fazer um intervalo, mas eu não vou fazer intervalo, porque como não temos música e estamos aqui, só eu e vocês e eu, aqui, ao vivo, então vamos só com notícias. Inclusive, quero dizer que se você não conseguiu assistir tudo, o vídeo fica aqui no Voz de Israel depois. O site da rádio, ou seja, o áudio da rádio, está meio complicado. Esperamos poder voltar com rádio normal semana que vem. Hoje, por enquanto, aqui estamos. Provavelmente muitas pessoas estão lá na rua, nas ruas no Brasil, nas manifestações. Cuidem-se, por favor. Cuidado. Muito importante. Bom, outra notícia. Falei muito o nome dele, Naftali Bennett. O que ele fez? Ele pediu à direita para não pisar na esquerda. O primeiro-ministro alternativo Naftali Bennett, ele ainda é primeiro-ministro alternativo, pediu ao novo governo da direita, que ainda não está governando, só está se formando, que não pisoteie a esquerda, depois que o bloco do líder da oposição, Benjamin Netanyahu, garantiu a maioria das eleições na semana passada. Bennett, que deve se aposentar em breve e deixar a política, também pediu aos israelenses da esquerda que não se desesperem com o resultado das eleições. A próxima coalizão, ou coligação, provavelmente será composta pelo partido Likud de Netanyahu, a aliança de extrema-direita do sionismo religioso e as facções ultra-ortodoxas, como já falamos, que Shas, judaísmo da Torá, etc. Bom, 64 cadeiras, é bastante. Os resultados não são o fim do país, disse Bennett. O ex-primeiro-ministro criticou a conversa de deixar Israel em resposta à votação de terça-feira a perspectiva de que os pais não mais enviem seus filhos para servirem em unidades de combate para o serviço militar obrigatório. É obrigatório, não tem que fazer. O serviço do exército não pode depender da identidade do governo, disse ele. Esse país é todo nosso. E não temos outra terra. Buscando conter as preocupações dos apoiadores da coalizão de saída sobre o próximo governo, Bennett disse acreditar que os novos ministros trabalharão para a população em geral e não para uma comunidade específica. Bom, esperamos que assim o veja. Naturalmente, quando um ministro assume o cargo, principalmente no campo de segurança diplomática, ele vê um quadro mais amplo e completo, disse Bennett, sem citar nenhum político ou ministério específico. Ele então apelou ao vitorioso bloco religioso de direita: respeitem o lado perdedor, não há necessidade de atropelar ninguém, pediu Bennett. E reconhecendo o resultado da eleição, Bennett disse que o bloco de Netanyahu ganhou um mandato para aprovar políticas de direita, mas ninguém deve se sentir que ele não é bem-vindo. Os esquerdistas, disse Bennett, amam o país tanto quanto os direitistas. Eles apenas têm opiniões diferentes sobre a direção correta. Diz ele porque esteve dentro desse governo, está ainda dentro desse governo. Em última análise, todos nós precisamos viver aqui juntos, acrescentou. Ainda sendo direitista, ele viu a necessidade de defender o seu mandato de 1 ano como primeiro-ministro
que terminou depois que seu governo de coalizão, compartilhamento de poder, entrou em colapso em junho e as novas eleições foram convocadas. Ele pareceu atacar Netanyahu, que ele substituiu como primeiro-ministro após as eleições do ano passado. Há 1 ano e meio, disse ele, eu herdei uma crise econômica difícil, desemprego em massa, um sul em chamas de foguetes, balões incendiários, ondas de coronavírus e um país sem orçamento. E realmente o país não tinha orçamento para 2 anos. Não tinha aprovado o orçamento, ou seja, estava funcionando do ar. E desenvolvi, continuando o que disse Bennett, desenvolvi um país com crescimento econômico, orçamento forte, mais calmo do Sul, em mais de 20 anos. Claro que existem muitos outros desafios, disse Bennett. O custo de vida, o crime da sociedade árabe, o aumento dos ataques terroristas e muito mais. E sim, temos visto um aumento de ataques terroristas nesses últimos meses, principalmente, por atropelamento. Semana passada, por exemplo, uma menina judia de 13 anos caminhando na rua com suas irmãs, na rua de Kiryat Arba, uma cidade judia perto da cidade palestina de Hebron. Caminhando na rua, ela foi baleada, esteve gravemente ferida. Até agora estão investigando se foi por erro, porque na sociedade árabe uma das coisas que acontece é tiro, você tem revólver, estão numa festa, bum, tiros ao ar. Mas não, aqui parecia ter sido realmente um franco atirador contra uma menina judia de 13 anos. O problema é que ela era judia, andando numa rua em Kiryat Arba, sua cidade. Aparentemente estava indo ao supermercado com suas irmãs. Outros que foram atropelados. Semana passada também um ponto de ônibus, inclusive comentamos aqui no Voz de Israel, um chofer, palestino, simplesmente atropelou com seu carro vários soldados num ponto de ônibus. Ninguém foi gravemente ferido, conseguiram escapar. O atacante foi baleado. Imagina, você está esperando num ponto de ônibus e de repente o carro vem, atropela porque você é judeu. E às vezes há árabes israelenses também esperando nos pontos de ônibus. Só que quem vem atropelado, os palestinos, não sabe. Isso acontece muito. No sul do país, na sociedade beduína, árabe, também há muitos problemas há muito tempo. Ali também, voltando às armas ilegais que acontecem ali. Falta de governo ou falta de controle do governo, locais que a polícia nem consegue entrar, locais abertos, também foi problema. Bom, de certa forma, supostamente, foi um pouco controlado, mas não muito, essas coisas continuam. E bom, um dos portfólios mais requisitados por, claramente, quem impediu foi Itamar Ben-Gvir, o posto do ministro de Segurança Interna, que é quem controla a polícia. Isso poderia realmente ser uma bomba. Voltando a falar de Itamar Ben-Gvir, meios de comunicação nos Estados Unidos estão relatando uma preocupação na Casa Branca pelo fato da ultradireita, dos ultradireitistas em Israel terem triunfado. A administração de Joe Biden, nos Estados Unidos, está principalmente preocupada pela retórica e as posições, com a posição declarada do líder do sionismo religioso, potencial ministro da Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir. A BBC até fez uma
grande reportagem sobre ele no governo passado, ou seja, na Knesset passada. Ele tinha, assim, 2 mandatos, agora 14. Eu acho que a voz do povo falou bem alto. Segundo as reportagens nos meios de comunicação dos Estados Unidos, o governo de Biden está um pouco disposto a colaborar com o governo israelense no caso de que esse seja formado por dirigentes de ultradireita, em referência novamente a esse partido. O site de notícias Axios dos Estados Unidos disse que os funcionários dos Estados Unidos advertiram sobre isso e que tanto Antony Blinken, que é o secretário do Estado, e Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança, transmitiram ao presidente de Israel, Yitzhak Herzog, essa preocupação durante sua visita na semana passada. De todas as formas, a informação se refere especificamente aos políticos desta lista, e não todo o governo, mas certamente eles farão parte do governo. A administração de Biden trabalhará com qualquer governo eleito em Israel e poderia ter problemas para trabalhar com políticos específicos. A administração de Biden também estaria principalmente preocupada pela retórica e a posição do líder do sionismo religioso, exatamente suas declarações com relação à população árabe. Não está claro se essa advertência também tem a ver com outra figura importante nesse partido, e possível ministro da Educação, Bezalel Smotrich, que também já tem pedido para ser o ministro da Justiça. Bom, esse é assim, em geral, bem pouquinho do quadro em Israel. Agora, uma coisa tenho que esclarecer. A direita e a esquerda em Israel não tem a ver muito com a esquerda e a direita do Brasil. Não é a mesma coisa. Ou seja, há alguns pontos aqui e acolá, aqui e ali, que podem ser parecidos, mas em geral não são. Direita em Israel, como já expliquei, tem muito mais a ver com essas leis com relação à população árabe, ou melhor dito, as políticas de negociações de paz com os palestinos, mas não só. Outro fato que realmente está na mesa é tudo que tem a ver com a comunidade gay em Israel, que hoje em dia tem muita liberdade, e Netanyahu está dizendo, não vamos cortar sua liberdade. Também é preocupação deles. Tudo como eu já mencionei antes, com relação ao aborto. Também. Bom, são várias o transporte no sábado, é claro. O que tentaram passar no governo anterior e não passou. Mas, assim, são os pequenos pontos que divergem entre os partidos em Israel. E, principalmente, sempre, acima de tudo, as negociações de paz e tudo que tem a ver com os palestinos. Bom, aqui comentário da Crena. Direita em Israel e, se Deus permitir, também nos Estados Unidos, logo depois da volta de Trump. Sim, já tem gente falando isso também. E que é muito bom para o Brasil. Bom, esperamos realmente continuar o bom relacionamento com o Brasil. Aqui, falando sobre como foi visto aqui, o que aconteceu no Brasil, por um lado, muitos dizem, que preocupante. Por outro lado, outros, como toda a imprensa mundial, são contra, ou seja, aceitam a narrativa que denigre o presidente Bolsonaro, de certa forma, também sem entender muito
dos costumes do Brasil. Em Santa Catarina, a manifestação com as pessoas estendendo a mão para a bandeira, que é bem parecida à saudação nazista. Então, se não for bem explicado para os judeus em geral, não só aqui, no Brasil também, tem muitos que não entendem. E nem falar, por exemplo, quando os nossos irmãos evangélicos estendem as mãos para orar, assim, é igualzinho à saudação nazista. Então você tem que estar consciente, realmente estar consciente disso. Eu falei isso alguma vez para uma pessoa em Brasília que ficou simplesmente chocada, e eu sei que a pessoa se corrigiu. Isso em Brasília, não geralmente em Brasília lá em cima do palácio. Ou seja, eu não sei se, como você diz, Crena, a foto foi estranha, tiraram de um ângulo para criar narrativa. Pode ser, mas nós sabemos como nós como brasileiros sabemos como é o estender a mão para honrar a bandeira, etc, etc. Nós sabemos como é estender a mão para orar, sabemos, mas não é todo mundo que sabe. Então, é uma coisa que eu acho que os brasileiros têm que estar um pouquinho mais conscientes como isso vai ser visto lá fora. Eu sei, não me importa, isso é o Brasil. Tem que pensar nisso. Tem que pensar assim. Até mesmo dentro do Brasil, eu sei que alguns ficaram chocados. Bom, são 23 horas e 3 minutos em Israel. Eu quero dizer assim, desta vez, por ser toda essa hora, só notícias, sem músicas, ou melhor dito, só comentários e análises, e um pouquinho menos de notícias, na verdade. Foi assim, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí assistindo, e você que não assistiu ao vivo pode assistir depois a gravação. De toda forma, esta é a situação em Israel. E bom, os eventos, assim, um pouquinho de manchetes. Os eventos em memória de Yitzhak Rabin foram oficialmente abertos hoje, continuarão até amanhã. Se você está por Israel passeando, então saiba, porque às vezes em alguns lugares vai haver uma atmosfera um pouco sombria ou triste, isso tem a ver com isso. De toda forma. Bom, nosso WhatsApp é 972 54 721 7091. Você pode entrar em contato durante toda a semana. Quero agradecer aí a vocês que estiveram aqui assistindo. Mantenham contato, nosso e-mail também é programavozdisrael@gmail.com. De que passava Israel, aqui no Facebook para vocês. Eu sou Raquel Rachevski Escapa. Shalom e até a semana que vem.